Irmãos, abram suas Bíblias em Mateus 6, ou melhor, Lucas 6, perdão. Lucas 6, 27. Mas a vós, que isto ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir uma face, oferece-lhe também a outra, e o que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. Os irmãos podem se assentar? Nossa, Senhor, te agradecemos, Senhor Jesus, por esses versículos. Nós vamos ler mais o decorrer da tua palavra, Senhor, mas que o Senhor possa estar através do seu Santo Espírito, usando-nos, Senhor Jesus, para o crescimento do corpo da tua igreja, Senhor, para a honra e glória do teu nome. É um tema tão complexo, é um tema tão difícil, Senhor, mas é um tema tão necessário para a tua igreja, Senhor. Amém. Irmãos, nós estamos vivendo aí, já pelo menos há uns 2 domingos, nós temos falado sobre o ódio. Não é isso, não? Não, né? Sobre o amor. Né? E no domingo passado eu fiz uma pergunta para os irmãos, mas eu vou fazer essa mesma pergunta, porque muitos não estavam aqui, que diz assim: quem gostaria que fosse coberta uma multidão de pecados? Quem gostaria? Aí a maioria levantou a mão. Todos levantaram a mão, na verdade. E aí nós lemos lá em 1 Pedro 4,8, que diz o quê? Vamos lá, irmãos. Abram lá rapidinho em 1 Pedro. 1 Pedro está lá no finalzinho da Bíblia. 1 Pedro 4,8 diz: mas sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. A pergunta que eu faço hoje para os irmãos é: quem quer ser considerado filho do Altíssimo? Olha que pergunta. Quem quer ser considerado filho do Altíssimo? Todos? Vocês vão ver que para ser considerado filho do Altíssimo também não é fácil. Não é fácil. Mas a vós, quem está ouvindo aí são vocês, que isto ouvis, digo, amai a vossos inimigos e fazei bem aos que vos odeiam. Amor. Será que a gente consegue definir essa palavra? O que é amor? Quem consegue definir isso? A relação de mãe e filho pode ser falado que é amor? Pode. Mas será que é a essência do amor? É um tipo de amor. É um tipo de amor. Mas a essência do amor, o amor supremo, nós só temos em Jesus. O amor supremo está em Cristo. E olha como é difícil, irmãos, amar. Porque quando você quer ser um cristão, a primeira coisa que você tem que refletir na sua vida não é o seu caráter, é o caráter de Cristo. Aí é que o negócio fica complicado. Como que a gente vai amar a um inimigo? Como que o Tom vai fazer o bem para quem o odeia? Como que a gente vai fazer o bem para quem odeia? Olha a dificuldade aonde ser cristão nos leva. É uma dificuldade você falar que você tem que amar os seus inimigos? É uma dificuldade muito grande você amar o que vos odeiam? Sabe por que é difícil, irmão? Porque dentro do nosso coração ainda existe uma palavrinha chamada soberba. E a soberba faz com que nós não amamos nem mesmo muitas das vezes os que estão dentro de casa. Olha que difícil isso. O amor puro. Porque o marido briga com a mulher briga com o marido, briga com os filhos e vice-versa. É no trabalho, é na escola, é nos relacionamentos que nós temos. O quanto é difícil nós mostrarmos a expressão de Cristo em nossas vidas através do amor. Dizer que ama é fácil. Nós vimos uma exortação que o Senhor deu para a nossa igreja hoje. E Ele está falando exatamente isso. Nós estamos lerdos, atrasados, parados, sem trabalho no amor. Não está tendo uma empatia como se deve ter. Amar os inimigos, muitas das vezes, pode até ser, digamos assim, mais fácil
do que você demonstrar amor para os seus dentro de casa durante 24 horas por dia. Porque o seu inimigo vai embora da sua vida. O seu marido fica. O seu filho fica. A sua esposa fica. Agora, amai a vossa família. Fazei bem aos que vos odeiam ou os que vos maltratam. E nos relacionamentos dentro de casa, o que tem de mais facilidade é a gente fazer o quê? Não é viver bem, é se maltratarem. Deixando o amor de Cristo do lado e colocando o nosso eu mais alto do que a pessoa de Cristo. Os irmãos percebem quando eu falo para os irmãos que eu estou me sentindo uma pessoa mais inteligente quando eu fico de boca fechada? Porque você de boca fechada você consegue refletir um pouquinho mais do que quando você fica com essa sua bocona aberta, falando que não era para falar. E aí depois você chega à conclusão que você falou mais do que deveria. E como cristão você tem a obrigação, presta atenção, você tem a obrigação de pedir perdão. E a soberba que está lá no seu coração não deixa. Eu estou enganado? Será que isso só acontece comigo? Com os irmãos isso não acontece? Será que os irmãos nunca pararam para pensar nisso? Será que isso é só uma prova de vida minha? Fazer o bem. Fazei o bem ao que vos odeiam. Ou nem tanto ao que vos odeiam, mas ao que vos maltratam, que agem com indiferença. Olha que interessante, irmão. Eu vou dizer para os irmãos nos últimos 50 anos, que é a minha idade. Talvez a irmã Margarida possa até discordar de mim. Mas temos sido criados, no passar dos anos, a ser cada vez mais o quê? Individualistas e muito menos coletivos. Irmão, já pararam para pensar isso? O quanto nós nos tornamos individualistas e como nós refletimos o amor de Cristo no individual. Não dá. Os irmãos entendem? Não dá para você demonstrar o amor de Cristo no individual. Você tem que mostrar o amor de Cristo no coletivo. Você não mostra o amor de Cristo para você mesmo. Eu não tenho como mostrar o amor de Cristo para o Tom mesmo. Mas como que eu vou mostrar o amor de Cristo para a congregação no Tom? Essa é a grande questão. E nós estamos criando a nossa geração também como uma geração de filhos cada vez mais individualistas. Cada vez mais individualistas. Cada vez mais individualistas. Você trabalha? É o seu dinheiro. É o seu carro. E hoje, olha que legal, né? O que eu me peguei falando para a irmã Marlene quando a gente vinha vindo. Né? Abre uma igreja aqui, Tom. Falei, não, é assim não. É mais fácil eu vir te buscar e te levar para a nossa igreja. E a gente conversando ali, eu falei para ela, mas quem sabe um dia a senhora vai ter seu carro, vai ter sua carta, a senhora vai poder pegar os seus conhecidos e levar para a igreja. Ela falou, eu creio. Aí eu falei assim para ela, porque tá vendo esse carro que o Senhor nos deu? Não é meu. É para os irmãos. É para ajudar os irmãos. Não estou falando isso para me vangloriar, mas eu estou falando isso da necessidade que nós temos de se colocar no lugar dos outros e falarem o seguinte, vai para a igreja? Não tenho condições de ir. Quer que eu te pego? Para a gente ir cultuar o Senhor? É tão pouquinho tempo que a gente passa junto. É tão pouco tempo que a gente passa falando de Jesus. Se nós tivéssemos um pouco mais de amor, nós teríamos um culto aqui que ia virar meia-noite, 2 horas da manhã, só falando do que Jesus fez nas nossas vidas. E não daria tempo. Ainda seria curto esse tempo. Os irmãos percebem que quando o Senhor fala que está criando colunas, sabe o que uma coluna faz numa construção? Os irmãos estão vendo? Em cada canto dessas paredes tem uma coluna. E aqui nesse meio passa as vigas. Quem sustenta o peso não são as vigas, são as colunas. Que estão apoiadas lá embaixo no baldrame. Aonde tem as sapatas e mais
colunas, não tem vigas. Será que nós estamos sendo preparados com amor para suportar os que vão vir mais adiante? Ali a pouquinho tempo já estão chegando mais pessoas doentes. Doentes físicas, mas doentes espiritualmente. E vão esperar que só o pastor trate dessas ovelhas. Irmãos, pastor não gera ovelha. Pastor gera pastor. Ovelha gera ovelha. O pastor tem que dar um cuidado do rebanho. Mas é uma ovelha que está cuidando da outra ovelha. Eu vi esses dias na internet uma coisa fantástica. E como a palavra do Senhor é verdadeira quando ele fala o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e a conhecem. O camarada tinha um campo verdinho, coisa linda. Cada ovelha linda, irmãos. Ovelha animal mesmo. E aí chegou um cara do lado e o dono do sítio ali, da fazenda ali, estava ali do lado olhando. Um senhorzinho carequinho. Aí esse homem chegou no lugar aonde o dono vai. E subiu num patamarzinho e começou... Você olhava para as ovelhas no vídeo, sabe o que as ovelhas continuaram fazendo? Remoendo. O cara chamando as ovelhas e as ovelhas lá assim, ó. Nem deram bola para aquele homem. Quando o homem saiu e o senhor então subiu naquele lugar, aquele senhor carequinha, algumas ovelhas já pararam de comer e olharam para ele. Ele era o alvo. O pastor ali é o alvo. E quando ele fez, elas vinham pulando, elas não vinham andando, elas vinham pulando para estarem perto dele. Porque sabe que aquele bom pastor cuida das ovelhas. Como nós vamos refletir o amor de Cristo para esses irmãos que o Senhor vai trazer? Vocês viram hoje a gente lendo no estudo isso? Eu vou pegar aqui. Isso me chamou a atenção. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então o Senhor vai mandar pessoas. Que tipo de pessoas? Como nós. Algumas doentes e feridas fisicamente, outras doentes e feridas emocionalmente, outras doentes e feridas espiritualmente. E que coluna você vai ser dentro da casa do Senhor se você não consegue amar o seu inimigo? Ou melhor, você não consegue amar a sua família. Você não ama o seu filho, você não ama a sua mulher, você não ama o seu marido. Como? Dura a palavra, né, irmãos? Bateu primeiro em mim em casa de manhã. Como nós vamos amar esse mundaréu de gente que pode vir? Esse terreno pode ser pequeno. E como que você vai se preparar como coluna para me ajudar? Mas o mais importante, para ajudar o reino dos céus. Para que essas pessoas que estiverem chegando olhem e falem o seguinte: eu posso contar com o Francisco, porque o Francisco vai entrar no meu problema, ele vai chorar comigo, ele vai rir comigo e ele vai estar comigo. Vai ter mulheres que vão vir e vão falar o seguinte: olha, eu sou espancada, eu sou estrupada, eu sou violentada, eu passo o diabo na mão do meu marido. E quem vai ter mulher aqui que vai chegar e vai falar o seguinte: chora comigo? Estão preparadas? Porque vão vir pessoas assim, totalmente destruídas. E você tem que olhar e falar o seguinte: eu preciso amar. Um dos maiores fundamentos de Cristo para a sua igreja é o amor. Quer ver uma coisa? Abram aí em 1 Coríntios 13. Versículo 13. Eu costumo falar que esse versículo é um dos pilares da fé cristã. 1 Coríntios 13. É um texto bastante conhecido porque ele vai falar do amor. Fala tudo sobre amor. Mas esse versículo, ele vai falar algo definitivo sobre o amor. Que ele fala o seguinte: agora, pois, permaneçam a fé, a esperança
e o amor. Estes três, mas o maior destes é a fé. Tem certeza? Não é esperança, então? Vai ver que eu errei, irmãos. Na minha Bíblia a tradução deve estar meio complicada. Não é esperança? Porque a gente tem que ter esperança que Jesus vai voltar para buscar acabar a gente, não é isso? Com tudo isso aqui e levar a gente para o céu? Levar junto com Ele? Não. O maior destes é o amor. E nós estamos vivendo uma época que o amor cada vez mais vai se escorrendo pelos nossos dedos. Hoje em dia, se o filho fica até às 11 horas na internet, ninguém está nem aí. Essa é uma realidade. Estamos criando os filhos, muitas das vezes sem as regras que nós queremos que eles tenham. Depois de adulto, irmão, fica difícil querer cortar a asa. Corta agora. Corta agora. É 9 horas celular desligado? Desliga. Toma os celulares. Toma uma atitude. É difícil porque nós estamos vendo jovens hoje crescendo e peitam seus pais e suas mães dentro das suas próprias casas e falam: eu quero ser assim. Ó, na orelha. Quer ser nada. Quem paga as contas aqui não paga um boleto. Tem que ter ordem, tem que ter decência. Irmãos, amor não significa correção. Não é porque você ama que você não vai corrigir. Quem ama, corrige. Nós somos corrigidos hoje e temos que olhar essa correção e tomar uma atitude diferente. Por isso que a palavra fala que é o amor. E olha que interessante, nós precisamos ter essa comunhão. Quando nós lemos em Atos 2 hoje, no texto, falando sobre o quê? Sobre a igreja primitiva, que nada lhes faltava, que tudo era dividido, tudo era colocado. Irmãos, eles deviam ficar o tempo todo aonde? Passando pela igreja. Devia ser uma igreja no bairro, aonde alguém chegava e falava assim: puxa vida, tenho 15 minutos de folga. Ah, eu vou lá orar. Aí ele chegava lá para orar todo feliz, dobrava o joelho para orar, aí chegava o Júnior lá do lado dele. E aí, Tom, vamos orar junto? Pô, Júnior, que legal, estamos aqui junto, vamos orar. Meu, estou com um problema aqui no meu trabalho, vamos orar, vamos orar. Aí vinha outro, dava os 15 minutos deles, cada um ia para o seu lugar. Quem sabe fosse assim. Hoje nós se reunimos 1 hora, 2 horas. E muitos de nós não sabemos a necessidade do irmão. O irmão tem vergonha de falar da sua necessidade. O irmão tem vergonha de participar do seu problema. Então não é irmão. É um amor fingido. No domingo passado nós podemos falar isso. Tem um amor fingido na igreja? Claro que tem. Basta eu não confiar no meu irmão, já é um amor fingido. Olha só que interessante. Bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Olha que difícil isso, irmãos. Pensa que ser cristão é fácil? Pensa que ser cristão é para qualquer um? Não estou falando o cristão que muitas vezes se acha que é cristão, se veste de cristão, fala como cristão, mas não tem atitudes de cristão. Eu estou falando um cristão que quer seguir a Cristo. Não é aquele cristão que cai, que é derrubado, o inimigo vem, passa uma rasteira nele, ele se levanta, pede perdão para o Senhor e fala: Senhor, ó, eu vou tentar não cair aqui de novo e vamos embora. E vamos seguir. Não estou falando daquele cristão que está acomodado na sua situação de pecado, aquele cristão que está vivendo uma vida de falsidade porque ele quer. Porque muitas vezes é cômodo. Bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. E isso é muito fácil, irmãos, falar. Eu quero ver você viver isso. No trabalho. E, você quer ver? Eu vou citar um exemplo, a Marlene mesmo, não estou sabendo muito da vida dela não, também não estou falando que é revelação não, mas eu acredito nisso daqui. Eu imagino ela como síndica agora, o tanto de pessoa que maldiz e que calunia ela. Está em evidência, toma. E aí, então a Marlene vai fazer igual. Paga na mesma moeda, irmã? Paga. É assim que o mundo ensina, paga na mesma moeda. Não. Paga não, irmã. Bendize e orai
por cada um deles. Que não é fácil. Não, quem falou que é? Tá vendo a pessoa enchendo a sua paçoca o tempo todo e você que fala, Senhor, o Senhor morreu por uma criatura dessa. Morreu por mim, não ia morrer por ela? Não é? Então a gente precisa ter uma condição de entendimento disso, irmãos. Olha o quanto é difícil nos relacionamentos dentro de casa, então. Ô sua burra, não sabe fazer um arroz direito? Né? Isso quando não vai de outros tipos de vocabulário. Vocabulário que nem deveria passar na boca de um cristão. Porque ele poderia muito bem chegar lá e pegar o arroz que tá ruim pra caramba e... Nossa, nega. Os primeiros meses de casamento nosso foi uma luta, irmãos. A minha mulher só fazia comida pra muita gente, aí era só eu e ela. Então imagina aquele arroz salgadão. E aí, como é que tá? Tá bom? Tá ótimo, bem, mas diminui no sal. Né? E ela foi acertando. Imagina se você sai caluniando, se você sai maldizendo. Irmãos, a nossa boca ela não foi feita para proferir maldição. Toma cuidado com o que você fala para o seu filho. Preste, praga, você não presta, não vai dar em nada, vagabundo, safado, sem vergonha. É você que está falando que seu filho vai ser tudo isso aí, hein? Não é o Senhor, não é a palavra. É você que está profetizando maldição na vida do seu filho. Aos que te ferir numa face, oferece-lhe a outra também. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E aí, irmãos, quero dar uma diferença para os irmãos entre capa e túnica. A capa era como se fosse essa nossa camiseta aqui, ó, que a gente usa aqui, ó, a que fica coladinha no corpo. Legal? E a túnica era o que eles usavam por cima, como se fosse um poncho para nós. Cada tipo de túnica tinha coloração diferente, tamanhos diferentes, e cada uma dava respeito a uma classe hierárquica diferente. O sumo sacerdote tinha um tipo, o comerciante tinha um outro tipo, e assim vai sucessivamente. Então, o que ele está falando assim, ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra? Consegue mesmo, irmã? Quando o marido está provocando, você oferecer a outra face? Ou quando a esposa está provocando, você oferecer a outra face? Não oferece nada. É mentira quem fala que oferece. É dificílimo encontrar uma pessoa dessa. Quer ver uma atitude que um homem ou uma mulher vai ter quando entra numa discussão e sai ferido na face, por exemplo? Emburra. Você emburra. Você não deu a outra face. Você emburrou. São condições que nós temos que analisar na nossa vida e falar o seguinte, e aí, Jesus faria o mesmo? Quando Jesus fala da outra face, ele não está falando só levar um tapa na cara para você dar outro tapa na cara. É quando você recebe uma injúria. Você vai pagar com injúria? Você recebe uma difamação, você vai pagar com difamação? Ah, bem, compra uma pizza hoje, é sábado à noite. Eu vou comprar uma pizza para essa mulher? Ou nada. Aqui todo mundo praticamente grande, tirando o Nicolas, né? Ah, eu queria tanto namorar com ela, ela não quis namorar comigo. Não, vou comprar pizza coisa nenhuma. Aí no outro dia de manhã a mulher acorda e fala o seguinte, eu não vou fazer café também. Ele se quiser que vai fazer o café. Tá pagando na mesma moeda? Está tratando o mal da mesma forma, mas você como cristão está pagando igual? Ou quando você ouve um não, eu não vou fazer o que você quer, porque eu também tenho o direito de descansar, por exemplo, e a pessoa emburra com você. Não quero mais falar com ela também. Não quero mais falar com ele também. Os irmãos percebem como espelhar Cristo não é fácil? Os irmãos percebem que espelhar Cristo não é para qualquer um, muito menos de qualquer jeito? Porque é as nossas atitudes que faz com que as pessoas vão ver em nós a atitude de Cristo. Nos seus passos, o que faria Jesus? Na forma que você trata as suas pessoas mais próximas, como Jesus trataria? Seria da forma que você está tratando? E ao que houver tirado a camisa,
nem a blusa recuses. E a túnica para nós hoje seria como se fosse uma blusa mais fechadinha, pudesse proteger melhor o peito e as costas do vento, por exemplo, porque a túnica tinha essa função. Dá a camiseta e dá também a blusa. Olha que interessante. E era desonroso você ficar sem pelo menos a camisa, ou pelo menos sem a capa, naquela época. Era desonroso o homem ficar sem camisa. Como hoje a gente vai na praia, a gente vê hoje com muita naturalidade aqui no Brasil, os homens estão sem camisa. Lá seria desonroso para um homem ficar sem camisa. E o Senhor está falando o seguinte, você está honrando a pessoa, dá a camisa e dá também a blusa. Mostra amor para com a pessoa. E dá a qualquer que te pedir. Irmão, isso aqui para mim, hoje de manhã quando eu li isso daqui, parecia que eu estava me vendo no Farol. Mas não no negócio da esmolinha lá, que eu queria que o carro saísse, Farol abrisse para mim e ir embora. Eu me peguei tendo uma conversa com a Adriana, e quando eu estava lendo esse texto, o Senhor me fez lembrar dela, desse texto. Da minha conversa que eu tive no começo da semana com a Adriana. Eu falei assim, nega, esse negócio de dar dinheiro para esses camaradas no Farol, tá errado. Tá errado. Porque se o cara pode puxar um carrinho, se o cara pode catar um papelão, se o cara pode, capinar um lote, por que eu tenho que dar dinheiro para esse camarada? E olha que quando eu estava lendo isso, o Senhor me fez lembrar essa conversa que eu tive com a Adriana entre quinta e sexta-feira, nego. Voltando do hospital. Olha o que o Senhor está falando para mim. Tom, é para dar para qualquer que te pedir. Não é para você escolher quem você tem que ajudar. É para você ajudar quem pedir. Não é eu que tenho que julgar se a pessoa vai usar o dinheiro corretamente ou não vai usar o dinheiro corretamente. Se a pessoa tem capacidade para capinar um lote ou se ela não tem. Se ela pode pegar papelão e vender, se ela não pode. Não é isso que o Senhor está falando. Ele está falando, e dá a qualquer que te pedir. E eu olhei isso daí para mim e falei assim, caramba, eu acabei de abrir a boca com a Adriana falando que eu não ia fazer isso e agora eu já tenho que mudar de novo. Eu já tenho coisa errada na minha vida, que eu preciso me consertar, porque a palavra fala que é para mim dar a qualquer um que pedir. E se eu quero refletir Cristo na minha vida, eu não posso selecionar pessoas. Eu não posso. E ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E olha que interessante isso. Só um parênteses aqui. Quando eu era garoto, mais ou menos na idade do Nicolas, tinha um colega que tirou o carro do pai dele para fora da garagem e não conseguia colocar o carro de novo para dentro da garagem. E estava chegando o horário do pai dele chegar e ele estava meio apavorado. E aí a mãe dele chegou para mim e falou assim, Tom, vem cá. Aí eu fui lá, pois não, guarda o carro do Cláudio para mim? Falei, claro, dona Valéria, agora. Puxa vida, ele tinha um Corcelzão daqueles, novinho. Nossa, da hora, liguei. Fui, gatei a primeira, guardei o carro, maior cuidado na garagem. Era um carrão pra época aquilo. Aí guardei o carro, fechei, tudo direitinho, entreguei a chave na mão da dona Valéria. E o Fernando, valeu, Tom, obrigado. E passou. Chegou no final de semana, a gente todo garoto, vamos jogar bola na rua. Era isso que era a nossa vida nas férias. Não tinha essa porcaria de celular. Era a rua, era brincadeira. Vamos jogar bola, vamos. 8 horas da manhã a galera já tinha tomado café, já estava jogando bola na rua. Ralar o dedão no asfalto, era muito legal isso. Tornou a gente mais raiz, não Nutella, né? E aí o seu Cláudio me parou e falou assim, Tom, vem cá. Aí eu fui. Ele olhou para mim e falou assim, filho, eu vou te falar uma coisa. Pode falar. Nunca peça para mim nenhum favor por você ter guardado o meu carro. Eu lembro disso até hoje. O favor que você me fez, você fez porque você quis. Muito obrigado. Mas eu não fico na dívida com você por nada. E eu aprendi com isso. Eu aprendi com isso que quando eu tenho que fazer um favor para uma pessoa, eu tenho que fazer deliberadamente, eu tenho que fazer porque eu quero, eu tenho que fazer porque o Senhor fala para mim. Faça! Mas eu não posso esperar que o que eu vou fazer pelo Júnior, o Júnior amanhã fala... Aí eu preciso te recompensar. Não, não precisa. Eu fiz porque eu fiz com alegria. Essa é a diferença, irmãos, que nós temos que fazer. Fazer com alegria. E não
fazer porque Cristo mandou fazer. Nossa, como é pesado fazer isso. Não, pelo contrário, faça com alegria. Está em Mateus, né? Está em Mateus. E ele fala, não lhe tornes a pedir. Então se eu tiver a oportunidade de ajudar o Júnior, eu não vou chegar amanhã e falar assim, ai negão, te ajudei, hein? Você me ajudou. E agora? Agora você tem que me ajudar. Claro que não. Não volta a te pedir ajuda. Ajudou. Ficou em segredinho ali, ó. Acabou, irmão. É entre você, a pessoa e Deus. Não tem que ficar saindo espalhando para ninguém. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhe fazer vós também. Mas aí é fácil, né? Eu quero que todo mundo me trata bem, mas na hora de eu tratar bem eu não trato. Não é isso que a palavra ensina. É como você quer ser tratado. Então você trate bem. Se você quer ser bem tratado, trate as pessoas bem. Isso que é uma das coisas mais difíceis, irmãos. É porque muitas das vezes a gente olha e fala o seguinte, por que eu tenho que tratar aquele que me pisa, eu tenho que tratar bem? Por que eu tenho que tratar bem aquela pessoa que está me fazendo tanto mal? Por que aquela pessoa que me fez tanta angústia, hoje eu tenho que pagar aquela pessoa com benevolência? Você quer refletir o caráter de Cristo na sua vida ou não? Porque se você quer, você tem que fazer isso. Agora, se você não quer, segue com o mundo. Segue com o mundo. Mas você vai ver o fim do mundo. E se você está seguindo o mundo, o teu fim vai ser o mesmo do mundo. Um tempo atrás nós falamos de um versículo que até a irmã Margarida falou, nossa, que legal. Não lembro de ter ouvido esse versículo. Aquele que não faz o bem, peca. Não é isso, irmã Margarida, que a gente falou aquele dia? E olha que interessante, você pode fazer o bem para uma pessoa e você não está fazendo, meu amigo, você está em pecado. Não precisa nem mentir, não precisa adulterar, não precisa bebedice, não precisa nada disso. Basta você saber que você precisa fazer o bem e você não faz. E sabe, irmãos, quando a gente olha que você pode fazer o bem e você não faz, é porque o amor de Cristo não está em você. Esse é o grande problema. Porque todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. Isso é uma atitude de homem do velho Adão. Aquele que nasceu em Cristo, que é uma nova criatura, ele não age dessa maneira. Ele vai agir de uma maneira diferente. Eu fiquei assustado num vídeo que eu vi esses dias. Uma senhora caiu na beira da estrada, assim, numa rua movimentada. E as pessoas do lado com o celular, a vida continua e a mulher caída. E ninguém foi ao socorro dela, a levantar ela, passar a mão no joelho dela para tirar as pedras que ficou, né, cravada ali no joelhinho dela. Ninguém para poder pegar ela, levar até um lugar para poder sentar. Sei lá se a pressão dela baixou, o que foi. As pessoas estão malucas. Não tem mais empatia. Não está tendo mais amor. Isso é o que o mundo oferece, irmãos. Não é o que a igreja é. Por isso que é tão importante vocês entenderem o que é o amor. O amor é um dos principais alicerces da nossa vida como cristão. E se amardes o que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. Natural? É natural. Você pode pegar até uma família que não tem Cristo e você vai ver que o pai e a mãe amam seus filhos. Que há um amor entre o marido e a mulher, entre a mulher e o esposo, e entre eles e o filho. Mas é exatamente disso que ele está falando. Os pecadores também amam. E se fizerdes bem os que fazem bem, que recompensas tereis? Hein, irmãos? Se fazem o bem, se você fizer o bem aos que fazem bem, que recompensa vocês terão? Porque os pecadores fazem o mesmo. Porque o pecador faz o bem esperando receber o bem. Ele espera uma recompensa de que se eu agir bem com o Nicolas vai agir bem comigo. É assim que os pecadores fazem. E os cristãos são como? Vem agora. Se emprestardes àqueles que esperais a tornar a receber, que recompensa tereis?
Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornar a receber outro tanto. Mas é claro, o ímpio empresta para outro ímpio, o ímpio vai e paga para ele o mesmo dinheiro, mas devolve os juros. Né? Qual seria o valor da poupança? Qual seria a correção de uma poupança? 3%? Corrige 3% o valor e devolve. Mas aonde está havendo aí a diferenciação entre o cristão e o ímpio? Se você faz bem e espera para quem é bem, não tem vantagem nenhuma. Mas agora, amai, pois, a vossos inimigos, e fazei o bem, e emprestai sem nada esperardes. Amai, pois, os vossos inimigos, façam o bem, e emprestam sem nada esperardes em troca, e será grande o vosso galardão, e sereis o quê? Filhos do Altíssimo. Então está aqui a resposta se você quer ser filho do Altíssimo. No domingo passado vocês viram que se você quer cobrir uma multidão dos seus pecados, o amor é a finalidade. E ele está falando aqui a mesma coisa. Para que nós sejamos considerados filhos do Altíssimo, nós temos que amar os nossos inimigos. Mas é só amar? Não, nós precisamos fazer o bem. Precisamos emprestar as coisas, ou emprestar, seja lá o que for um valor, ou uma Tupperware, por exemplo, né? Sem esperar que isso venha de volta. Porque o grande problema é que muitas das vezes você quer ajudar esperando ter um retorno em cima disso. E não é isso que a palavra do Senhor fala. E sereis filho do Altíssimo, porque Ele é benigno até para os ingratos e maus. Então agora os irmãos entendem porque muitas das vezes o ímpio prospera? Por que será que o ímpio prospera? Porque ele é benigno até para com os ingratos e os maus. Imagina para nós, irmãos. Imagina para nós. A diferença é que nós temos um inimigo que trabalha 24 horas para nos roubar a nossa fé em Cristo. E o ímpio não tem esse inimigo trabalhando 24 horas para roubar a nossa fé em Cristo. A fé deles em Cristo. Porque eles já estão no mundo. Para que ele vai combater com aquilo que já é dele? Sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Então, irmãos, temos que ter misericórdia para com todos, para os que estão dentro da igreja, para os que estão na nossa família, para os que estão lá fora, é no trabalho, é na escola, é no nosso dia a dia. Temos que ser misericordiosos. E como que nós vamos ser misericordiosos se nós não estamos tendo empatia pela pessoa? Sem distinção. Sem distinção de pessoas. Não importa se é homem, se é mulher, não importa qual é o seu credo, não importa. Nós temos que ser misericordiosos com todos, porque somos nós que temos que refletir o caráter de Cristo em nossas vidas. E é nisso que as pessoas vão olhar e vão falar assim, caramba, por que o Francisco é um cara diferente? Por que ele não se ajunta nessa roda quando a gente fica falando mal do patrão? Ou quando a gente fica falando da mulherada do escritório? Por que esse cara não se ajunta? Porque ele sabe que ele tem que refletir o caráter de Cristo. E o caráter de Cristo fala que ele não pode se assentar na roda dos escarnecedores. Só por isso. Porque ele quer honrar ao Senhor mais do que qualquer coisa. Irmãos, então entenda. No domingo que vem nós vamos continuar falando mais um pouquinho de amor. Porque o amor ele é um alicerce muito grande na vida cristã. Depois nós vamos falar sobre fé e vamos falar sobre santificação e oração. E aí eu quero que os irmãos tenham isso daí em prática na vida de vocês. Mas primeiro o amor. Que os irmãos entendam que o amor ele é fundamental na vida do crente. Você não consegue espelhar o amor de Cristo para o mundo lá fora se você não demonstra amor. A essência de Cristo é o amor. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé então.